Antes de entrar no tema da noite, eu ia falar isso só no fim de semana, mas deixa eu dizer isso agora. Eu falei isso hoje de manhã. Eu louvo o nome de Deus pela música. Eu não sou afinado nem para aplaudir. Sou ruim com cantar, sou desafinado para tudo. Sempre sonhei em cantar uma serenata para minha esposa. Achei melhor não fazer isso para manter o casamento. Eu estou assim impressionado com o que eu estou escutando de música e de maneira especial hoje à noite, quando vejo assim gente muito jovem cantando com o coração, sabe? É um negócio que me emociona muito isso. Eu queria que você soubesse isso, Pedro. Eu estou assim impressionado como Deus te usa, e é o teu grupo também. Deus abençoe vocês de maneira muito especial, meninos. É bom. Eu queria que você, se você está aqui, vai ser pastor, nunca esqueça de apoiar essa meninada, sabe? Nunca esqueça de valorizar o pessoal da música. É tão bom quando a gente tem na igreja boa música, sabe? Gente disposta. E a maioria deles, a grande maioria dos músicos que ajudam e apoiam nossos ministérios, eles fazem isso de graça, fazem isso com o coração, fazem isso com a alma. E muitas vezes não recebem outra coisa senão uma boa crítica. E isso nunca é saudável. Assim, parabéns, de verdade. Esse colégio, ele tem muita coisa boa na minha vida. Tem memórias não tão boas também. A minha chegada aqui não foi a mais interessante do mundo. Eu cheguei aqui meio arrastado pelo meu pai. Naquela época meu pai ainda mandava em mim. Hoje ele manda um pouco menos. Mas naquele tempo não tinha muita opção. Eu tinha que vir. A União Central Brasileira veio de mudança para Porto Nogueira e eu acabei tendo que vir. Eu estava feliz em São Paulo, me divertindo em São Paulo, jogava vôlei na Hebraica, com todo alto do meu 1,75 m, e era super divertido. De repente eu acabei em Arthur Nogueira. Depois eu voltei para fazer os cursos teológicos, já era outro colégio, já era outro clima, já era outro espírito, e foi gostoso. Mas aqui nesse colégio eu vivi talvez o momento mais triste da minha vida até hoje. Foi no ano de 94, no meu primeiro ano, que eu tinha 19 anos e quase 30 quilos a menos. Era um ano, era uma novidade tudo isso aqui, né? Estudar para ser pastor, o sonho de Deus, o meu sonho. Era muito emocionante conhecer gente nova. Foi nesse ano que comecei a valorizar, eu aprendi o valor do trabalho das pessoas, o preço que tem um sonho, sabe? Eu tinha colegas que passavam horas e horas da construção, construindo esses prédios aqui, fazendo esse sonho virar realidade. E às vezes, vários deles, eu tinha um colega aqui no seminário, que o caderno dele era engraçado. O caderno dele, várias vezes, era a palavra, o que ele estava escrevendo, copiando da sala de aula, e a cópia dele terminava numa linha reta, porque ele dormia enquanto estava escrevendo, de tão cansado que o camarada chegava na sala de aula. Ele ia escrevendo e dormia, e a linha ia seguir até o final do caderno. No ano 94, no dia das mães, foi um dos fins de semana que eu passei aqui no colégio. De sábado para domingo, mais ou menos 3 da manhã, um colega bateu na porta. E quando alguém bate na sua porta 3 da manhã, nunca é uma boa coisa. E o pastor Márcio Xavier, departamental de jovens lá no sul do Brasil, grande amigo, um dos irmãos que Deus me deu nessa vida, nos acordou a golpes aí à porta. O professor Juliano, diretor da escola de Paulínia, outro grande amigo que Deus me deu, e eu moramos 4 anos juntos. A gente abriu a porta assim, assustado com o que estava acontecendo, e o Marcinho, a gente chamava de Marcinho, Marcinho entrou chorando, abraçou a gente. O que aconteceu, bicho? Ele falou: o Luiz, cara. Luiz era um colega nosso de faculdade. Luiz tinha os mesmos sonhos que eu tinha. Luiz era o cara que, quando eu queria fugir do IASP, eu não sei se eu devia estar falando que eu fugia do IASP. Já me falaram para não dizer essas coisas. Quando eu saía assim, à revelia, eu me escondia com o Luiz. Que famoso traíra.
amigão, sabe? Acidente estúpido de carro. Morreu no local do acidente. 18 anos de idade. Eu me lembro do seu Neemias contando pra gente que ia vender parte das terras dele para construir uma tenda para o Luiz fazer evangelismo. Comprar cadeiras, comprar som para ele poder ganhar gente para criar o sonho da vida do seu Neemias. Aí de manhã a gente se arrumou, entramos no Fusca de um amigo aqui. Naquela época ter um Fusca era um luxo. Vamos lá para Hortolândia. Aí eu cheguei em Hortolândia e fui direto na casa do seu Neemias. Quantas vezes eu fiquei naquela casa ali para comer, para dormir. Aí agora eu entrei, seu Neemias um cara grande. Aí ele me viu, me abraçou forte, assim, sabe, o abraço de um pai que vê o filho vivo ainda. E aí ele me fez a pergunta mais injusta da minha vida. Ele me perguntou assim: por que, Rubem? Por que, meu Luiz? O que você responde para um cara desse? O que você fala para uma pessoa dessa? Quando eu era departamental de jovens, diretor de desbravadores lá em Rondônia, um garotinho nosso morreu no acampamento, guri de 11 anos. E meu trabalho foi ir à casa dos pais comunicar que o filho tinha se afogado no nosso acampamento. Eu tenho uma filha de 11 anos, meu Deus do céu, se acontece algo com ela, não sei o que acontece comigo. Aquela mãe me abraçou, o pai entrou para dentro de casa gritando, quebrando as coisas. E lá do fundo da casa ele, aos berros, gritava: por quê? Muitos dos raciocínios ateus começam exatamente aí. Se Deus é bom, por quê? E o nosso raciocínio, ele funciona um pouquinho diferente, mas ele vai pela mesma linha. A nossa cabeça funciona assim: se isso acontecesse com o ruim, com o criminoso, com o malvado, com o mau caráter, com esse tipo de escória da sociedade, se isso acontecesse com eles, até vai lá, dá para entender. Porque dentro da nossa justiça humana, eles talvez até mereçam isso. Mas com uma criança de 11 anos, com um cara que está sonhando, lutando por um sonho, com uma família que perde o pai atropelado por um bêbado na rua, qual é a lógica que está por trás de um Deus desse? Em outras palavras, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é a pergunta que vai durar por toda a existência desse planeta até a volta de Jesus Cristo. É uma pergunta para a qual a gente nunca vai ter resposta. Pastor, por quê? Minha resposta sempre é: eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. A gente descobriu ontem que Ruth é esse tipo de ser humano exemplar. Um tipo de ser humano que você não encontra em qualquer lugar. Extremamente trabalhadora. A gente viu isso. Vou ler os mesmos textos que eu li ontem para vocês, porque eu quero provar um ponto hoje. Ruth 2:2. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. 2:6. O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. O caráter de uma pessoa se revela muitas vezes na capacidade que ela tem de ser fiel ao seu trabalho, em especial quando ninguém está vendo.
Dizem alguns autores que caráter é aquilo que você é quando ninguém enxerga. Ruth tinha um caráter nobre, trabalhadora, fiel, correta, boa pessoa. Ruth é o tipo de pessoa que tinha na comunidade dela uma reputação irretocável. São algumas vezes que a gente encontra referências à reputação de Ruth. No capítulo 4 de Ruth, a gente encontra como as pessoas falam de Ruth. Quando Noemi tem o bebê no seu colo, as mulheres da cidade, verso 14, capítulo 4, diz assim: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Querido, lute o máximo que você puder para ter um caráter irretocável, para ter uma reputação irretocável. Não vive em função de agradar todo mundo. Quando você tenta agradar todo mundo, você acaba agradando ninguém. Agora, tente criar uma reputação a melhor possível. Eu levei um bom tempo para entender isso. Eu me lembro que eu queria ser pastor já, e eu usava umas calças jeans toda rasgada lá no IASP. Eu às vezes me pergunto como é que o pessoal me aguentava. Era só pela graça de Jesus mesmo. Aí um dia um preceptor, eu sou muito grato a Deus por essas pessoas que Deus pôs na minha vida, que tiveram a hombridade de olhar na minha cara e falar assim: você está errado no que está fazendo. Porque é tão fácil falar isso por detrás da pessoa. Seria tão bom que a gente tivesse a amabilidade de olhar um para o outro, quando a gente vê que alguém está errando, dizer assim: filho, está errado o que você está fazendo. Aí esse preceptor me chamou e me disse assim: você quer ser um pastor? Eu quero. Você vai ser um pastor? Eu vou. Então está errado o que você está fazendo. Você precisa não só ser bom, você precisa mostrar, parecer que é bom também. Lute por ter a reputação mais irretocável que você puder ter. Ruth era assim: reputação boa, trabalho bom, fiel a Deus, obediente. Agora, nenhuma dessas características de Ruth a livrou de viver uma vida miserável. O texto bíblico a apresenta como estrangeira e viúva. Se tem alguém miserável nesse contexto aqui, é a estrangeira e viúva. Mas ela não era boa? Não era gente boa? Não fazia tudo certo? Não andava direitinho? Não se portava bem? Não era fiel a Deus? Tudo isso era verdade da vida de Ruth. E aí entra eu costumo chamar o crime que alguns evangélicos cometemos, de tentar mostrar às pessoas que se você aceitar Jesus na sua vida, se você se compromete com Cristo, tudo vai ser umas mil maravilhas. Se você aceita Jesus, você nunca mais vai sofrer nessa vida. E não tem nada mais mentiroso que esse tipo de afirmação. Ruth é o exemplo vivo, naqueles tempos. Ruth é o exemplo claro, vamos colocar dessa maneira melhor, de que não importa quão bom eu seja, as tormentas, as desgraças, os problemas sempre vão bater a porta da minha casa. Não tem um que ser livre disso. Pastor, mas eu faço tudo direitinho. Aí o outro lá faz nada certo. Tem tudo, eu faço tudo certo. Não tenho nada, não é justo. Bom, aí você chega ao primeiro conceito da noite: a vida é injusta. A vida é injusta.
Esse jogo que a gente joga chamado vida é injusto. Isso aqui não é conta de matemática, onde 2 mais 2 são 4. Isso aqui é uma conta maluca, onde você às vezes coloca 2 mais 2 e dá menos 1000. Porque a vida é assim. Existe um conceito na palavra de Deus que se encontra na vida de Ruth, que é: não importa quão bom você seja, não importa quão bem você se porte, não importa quão fiel você seja a Deus, você nessa vida vai ter problemas. E entender isso é um dos fortes passos que eu dou rumo à minha restauração. Por que muita gente acaba abandonando a fé? Por que muita gente acaba deixando a esperança de Deus? Porque eles não conseguem entender que apesar de ser bom do jeito que eles querem ser, as coisas continuam sem funcionar. Querido, é aqui onde entram algumas ideias. Eu gosto muito de compartilhar esse tipo de ideia com as pessoas, né? O problema não é ter problemas. Você vai ter problemas todo o tempo na sua vida. Termina um, vem outro. O problema do ser humano é como é que ele reage quando o problema bate a porta da casa dele. Você pode ter o mais fiel a Deus que qualquer ser humano já viveu nessa terra, e os problemas continuarão existindo para você. Porque a gente está num planeta onde o jogo é injusto. Agora, quando a dor e o sofrimento, e a tristeza, e a injustiça, e a depressão, e a doença batem a porta da sua casa, o que você faz? Como é que você reage? Por que meu filho morreu? Por que minha esposa foi embora de casa? Por que eu perdi meu emprego? Essas coisas, enquanto a gente estiver nesse planeta, vão continuar acontecendo. Verdade que você precisa entender hoje: não importa quão bom eu seja, não importa quão fiel a Deus eu seja, eu nesse mundo vou enfrentar todo tipo de problema, todo tipo de injustiça. Agora, tem uma coisa interessante no livro de Ruth, que é um dos atributos mais fantásticos de Deus para mim. O problema pode vir, e Deus nunca, escreve bem, escuta bem, Deus nunca vai deixar o ser humano sem esperança, sem uma resposta, sem uma porta aberta. Pastor, eu não enxergo. Isso é o mais legal. É que muitas vezes essas portas abertas a gente não consegue enxergar. Mas elas estão ali. Elas estão abençoando a nossa vida. A mão de Deus. É assim, na vida a gente vai ter problema. Pastor, então qual que é a vantagem de ser crente? Se eu vou para a igreja, se Deus me prometer que nunca mais vai ter problema, mas eu vou para a igreja e vai continuar tendo problema, qual é a vantagem? A vantagem é que eu tenho Deus. E quando eu tenho Deus, o problema vem, mas a solução vem também. Compreende isso? Me acompanha nessa ideia? O problema vem, a solução vem. Deus nunca vai deixar você que é fiel a Ele, mesmo que você não creia, né? Deus é tão bom que essa bênção vai além da minha fidelidade a Ele, vai até para a pessoa que não acredita muito bem. Porque se as bênçãos de Deus dependessem da minha fidelidade, a gente estava complicado. O problema vem, Deus coloca a esperança. A luta vem, Deus coloca a esperança. A fome vem, Deus coloca a esperança. Deus age dessa maneira. Quer ver? O capítulo 2 de Ruth começa com um texto meio estranho. Começa assim: Noemi tinha um parente por parte de marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. O problema vem, Deus já tem uma solução. Aí mais adiante, o texto bíblico continua. Olha que coisa legal. Verso 15. Ruth está lá ralando, sabe?
tempo Ruth passou colhendo espiga ali? Quanto tempo Ruth passou suando ali debaixo daquele sol? Pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses, que é o tempo das colheitas que a Bíblia diz que ela esteve. Olha só, verso 15. Quando ela se levantou para colher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-as cair, para que ela recolha. Não a impeçam. A gente vai falar sobre Boaz mais adiante. Você vê como Deus age? O problema bate de um lado, Deus tem a solução de outro. É por isso que eu creio, por isso que eu escolhi na minha vida acreditar em Deus. Porque eu nunca vou ser deixado sozinho. O golpe vem por aqui, Deus tem a solução por aqui. A fome vem por aqui, Deus manda um anjo com comida desse outro lado. A falta de dinheiro para pagar as contas vem por aqui, Deus manda um milagre desse outro lado. Quantos de nós aqui já vivemos isso? Quando a gente já não tinha mais nenhuma esperança, de repente aparece um anjo de Deus em forma de um vizinho, em forma de um depósito misterioso. E a vida injusta os problemas são pesados, mas Deus é muito mais poderoso que eles. E Ele vai abrindo as portas, eu não as enxergo. Será que Ruth um dia soube disso? Eu não sei. Mas o que eu sei é que, enquanto ela tinha necessidade, quando ela tinha pobreza, quando ela estava com fome, faltava tudo para ela, Deus deu um jeito de manter uma porta aberta. Esse Deus está com a gente aqui. Esse Deus quer manter uma porta aberta na nossa vida. Eu não sei qual o problema que você tem, eu não sei qual a luta que você tem, eu sei que você tem algumas, eu sei que você passa por algumas batalhas, eu sei que você às vezes à noite levanta, anda pela casa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar isso aqui? De onde é que eu vou resolver isso e outro? Querido, se agarra à esperança de Deus, porque quando eu me agarro à esperança de Deus, a porta continua aberta. Se eu pudesse te convidar alguma coisa hoje, é renovar tua fé nesse Deus maravilhoso. Roberto é um desses caras fiéis, sabe? Bom cidadão, bom pai de família, bom esposo, perdeu o emprego, aí lutou por aqui, lutou por ali, conseguia arrumar um bico por aqui, um bico por ali, tentando avançar. Ele vive na região de Alajuela, na Costa Rica. O Roberto, como todo homem, é um cara muito orgulhoso. Ele não suporta a possibilidade de que ele não seja o principal ganha-pão da casa. Numa cultura onde ainda a mulher não tem muita liberdade. Roberto fazia das tripas coração para manter a família alimentada. Mas chegou um momento em que as coisas já não davam mais certo para ele. E o Roberto começou a pensar, meu Deus do céu, para continuar vivendo assim, por que eu vou viver? Pelo menos se eu morro, eu não vou ser uma vergonha para minha esposa, para meus filhos. Eles não vão ter vergonha de dizer que o pai é incapaz de manter os filhos com comida na mesa. O problema não é ter problemas, o problema é como a gente reage a esses problemas. E às vezes, na nossa loucura, a gente pensa nas soluções mais estúpidas possíveis. E Roberto chegou à conclusão de que a vida dele seria melhor, ou melhor, a família dele estaria melhor, se ele deixasse de existir. Porque para ser uma vergonha para a esposa, para ser uma vergonha para os filhos, melhor eu não existo. E aquele pensamento ruim, aquele pensamento pesado, começou a dominar a mente de Roberto.
E ele um dia começou a maquinar detalhe por detalhe de como ele ia finalizar tudo isso. Ele já não estava mais tão preocupado com empregos, ele já não estava mais tão preocupado com dinheiro, ele estava só preocupado em finalizar o programa dele e deixar a esposa dele ir embora. Aí ele um dia pegou a esposa e as filhas, falou assim: olha, vai para a casa da tua mãe. Pelo menos lá na casa da tua mãe tem comida. Fica com as crianças lá. Eu vou tentar me virar por aqui. E eu sei que eu vou conseguir alguma coisa. Vai tranquila. Aí ela pegou o trem e foi. Sexta-noite. Temporada de chuva na América Central. A temporada de chuva na América Central é um negócio pesado. Aquela chuva que é tão forte que quase que machuca você. Tempestade caindo. Sexta-feira à noite, Roberto em casa, criando coragem para dar um fim a todo esse sofrimento. Porque para viver assim, dizia ele, melhor morrer. Sentou na mesa, revólver na mesa. É um tiro só. É um tiro e isso acaba. E ele falava com ele mesmo: vai, Roberto, puxa o gatilho, cara. Aí ele pensou: vou ligar o rádio, pelo menos vai ter barulho para ninguém ouvir nada. Ligou o rádio. A esposa dele, antes de viajar, estava escutando a série de evangelismo que estava sendo feito na Universidade da Costa Rica. Quando ele ligou o rádio, ele ouviu minha voz. Eu estava dizendo para ele assim: tirar a tua vida não é a solução. Você escutou bem? Tirar a tua vida não é a solução. Deus não te criou para isso. Tirar a tua vida não é a solução. Se eu estou falando para um aluno que está querendo abandonar a faculdade porque acha que não vai conseguir, escuta bem: abandonar a faculdade não é a solução de Deus para você. Ah, pastor, meu casamento está acabado. O divórcio nunca foi parte do plano de Deus. E ele sentado, olhando para o rádio, pensava assim: o que esse cara está falando? Tirar a tua vida não é o plano de Deus para você. Deus tem algo grande para você. E eu vivo falando, pessoal, desafia Deus. Desafia Deus. E Roberto levantou, jogou o revólver no rádio, com raiva. Levantou os olhos, lágrimas. Toda a cena dramática montada. Está bom, vou te dar uma chance. Manda um anjo entrar na minha porta agora e me prova que você tem um plano para a minha vida. Eu não sei por que Deus dá ao ser humano o direito de prová-lo, mas Deus dá. E glória a Deus por isso. Ele olhando para a porta. A porta abriu. Ensopada entra a esposa dele. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu não falei para você estar na casa da sua mãe? Disse: eu estava lá. Mas nos últimos 2 dias, o tempo todo eu escutava no meu coração dizendo: volta para casa. Teu marido precisa de você, volta para casa agora. Falei: mãe, fica com as crianças aí, eu preciso voltar para casa. Uma noite chuvosa, sexta-feira à noite, Alajuela, Costa Rica. Roberto e esposa ajoelhados no chão. Reconheceram
que há poder no nome de Jesus para tirar a gente das piores situações. O final do livro de Ruth já não é uma viúva pobre, é uma mãe rica, porque é assim que Deus trabalha. Ele tira do pior, coloca no melhor. Quer ser feliz? Se agarra dessa esperança. Eu lembro que eu terminei de pregar sábado de manhã, saindo da igreja, despedindo todos os alunos. Já eram quase 2 da tarde quando eu consegui sair da igreja. Estava indo para o meu apartamento pegar minhas coisas. Meu voo era no final da tarde. Queria descansar um pouquinho. Quando estou andando, indo para o meu apartamento sozinho, escuto alguém gritando atrás de mim: pastor. Aí veio um casal. Fiquei parado esperando, os caras correndo. E eu pensando, falei, tá na hora de frear, meu filho. Pô, piso no breque aí, tio. O cara veio, pulou no pescoço, me abraçou, como se a gente fosse amigos de longas datas. Você salvou minha vida. Eu não salvei ninguém. Deus é assim. Deus usa os mais estranhos instrumentos para fazer milagres na tua vida. Hoje à noite Ele quer fazer esse milagre. Eu sei que a gente está com o tempo avançado. A gente vai ter uma música agora. E eu vou te pedir o seguinte. Eu não sei quem aqui está enfrentando que tipo de problema. Talvez ninguém saiba que você está enfrentando o que você está enfrentando. Eu hoje queria abençoar a tua vida com uma oração. Pedir que Deus faça o milagre que fez na vida de Ruth, que fez na vida de Roberto, que fez na minha vida, que fez na vida de muitos de nós aqui, que faça de novo se for necessário. Se você está passando por esse tipo de problema, por esse tipo de luta, e quer pedir uma bênção especial de Deus, se você se sente como uma viúva pobre, e que a bênção de Deus, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente para orar comigo. E dizer: meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Você vai ficar aqui do lado dela. E a bênção de Deus vai começar na tua vida. Deseja fazer isso? Fique em pé. Vem aqui. Deixa a gente orar por você. O frio e o calor do deserto, sede, fome, fraqueza, desejo de morrer. Como sobreviver em meio a dor e solidão, e suportar a angústia e separação no deserto, buscando poder no deserto, buscando sua graça, porque quando estou fraco, só então sou forte em Deus. Não temo as provas, pois dele me vem o socorro no deserto. Ouço a voz e o clamor que vem do
deserto, preparai o caminho do nosso Senhor. Cristo foi no deserto tentado e em tudo saiu-se vencedor, para trazer esperança ao sofredor. No deserto, buscando poder. No deserto, buscando sua graça, porque quando estou fraco, só então sou forte em Deus. Não temo as provas, pois dele me vem o socorro, o socorro. No deserto. Querido bom Deus, coloco nas tuas mãos agora a vida de cada uma dessas pessoas que estão em pé aqui na frente. Eu não conheço os problemas deles, mas eu sei que eles têm lutado, têm passado noites sem claro. Quem sabe alguns deles têm até tido pensamentos estranhos em relação a tudo isso. Pai, mostra-nos que teu poder é muito maior que nossos problemas. Mostra-nos que tu sempre tens uma porta aberta, mesmo que a gente não enxergue. Ajuda-nos a entender que ela ali está. Concede-nos força para continuar avançando, meu Deus. Concede-nos força para continuar andando. E que pela tua graça a gente tenha alegria, Senhor. E sabe, se possível, até durante essa semana, de ver um milagre realizado na nossa vida. Leva-nos em paz agora às nossas atividades. É o que te pedimos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém.